Bom dia, gente. Aqui é a professora Mayra Galvão. Aquele nosso abraço virtual de todas as semanas. É tão bom dividir um pouco de, não só do tempo, mas de amor com vocês. Ter esse momento de compartilhar amor. Em primeiro lugar, porque de fato eu gosto muito de cada um dos meus alunos e também de quem não é meu aluno e está vendo esses vídeos, e também porque não existe nada mais importante na vida do que o amor. O amor ao trabalho, o amor à família, o amor à vida que a gente tem, a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, que alguém comprou pra gente ou que a gente comprou. O amor a tudo que Deus forneceu a todos nós. Independente de você acreditar em Deus ou não, mas acreditar que tudo isso veio para nos ofertar uma vida melhor. Então aproveitem a vida de vocês, com todo o meu coração. Hoje a gente vai falar sobre ser generoso em cena. Às vezes, o ator ele fica muito à vontade no personagem, ele não percebe, mas o foco, porque uma peça normalmente ela tem vários focos em cada momento, é muito raro uma peça onde um ou dois personagens apenas, quando são muitos personagens, só eles se destacam nas cenas. Eu digo se destacar é o seguinte, é quando o personagem conduz a cena, quando determinada fala do personagem é fundamental para que a peça aconteça da maneira que tem que acontecer. Então, assim, às vezes um personagem tá ali no momento dele, que é uma explicação importante para a peça, o que ele tá falando ali para os outros personagens, e tem alguém na cena que tá querendo aparecer, fazendo gracinha, querendo aparecer mais do que o ator que tá falando. Uma coisa é você existir na cena, você fazer com que o personagem exista do começo ao fim da peça. O existir do começo ao fim é o seguinte: por exemplo, eu tô numa cena que um outro personagem tá falando e eu tô duvidando do personagem. É uma coisa. Agora, tem gente que o outro personagem tá fazendo começa a exagerar expressões e caras, às vezes exagera em piadas, se é uma comédia. É bom fazer rir, é bom fazer a piada da maneira correta na hora que a atua, do teu personagem. Nós temos que aprender sempre a respeitar quando o foco principal da cena não somos nós. Então, principalmente em comédia, às vezes acontece muito do ator que está arrasando, fazendo super bem o personagem, e aí ele começa a passar da medida, porque ele não percebe a hora de parar a piada, porque a peça tem que andar. Ele continua botando caco ali. Caco é quando você fala algo que não estava no texto e você achou pertinente ao personagem e à cena colocar aquela fala, o diretor ou o professor não achou ruim, mantém. Às vezes. Mas tem que se tomar cuidado com isso. Existem atores experientes que fazem com maestria, com inteligência, a colocação de cacos, mas não é bom, principalmente, abusar disso. Porque, principalmente para quem está começando, não vai saber a hora de parar. Então, assim, às vezes a pessoa
Eu já tive vários alunos nessa situação que a pessoa é muito talentosa e alegre em cena e se expande e aparece e fica fazendo graça enquanto o outro personagem está falando. Não, gente. Faz a tua cena grandiosa como tem que ser na tua hora. Quando é o momento do outro, preste atenção como personagem. É o personagem escutando. Mesmo que seja um pouco mais exagerada a expressão, porque é uma comédia um pouco mais caricata, que isso existe, mas com limites. Lembrar quem naquela cena precisa ser ouvido para que a história seja bem entendida. O que mais interessa numa peça, num filme, sempre é contar a história. O que eu fizer tem que ser o melhor possível para que as pessoas que estejam vendo entendam melhor a história. Então eu não posso querer aparecer, estar à frente da história. Eu não posso querer aparecer em cima de um colega meu. É o momento dele, eu tenho que deixar que ele seja o centro das atenções. Por melhor ator que eu seja, melhor ator ou atriz que eu seja, eu, justamente por ser melhor, vamos dizer assim, tecnicamente falando, talvez, eu tenho que ter a humildade de saber como o meu personagem tem que se portar aquela hora e eu como atriz. Ah, mas eu tive uma ideia de pegar o copo e ficar balançando na hora. Se você balança esse copo, faz barulho, vai atrapalhar a fala do outro. Vai atrapalhar o momento do outro. Então tenham cuidado na hora de experienciar o personagem durante as cenas. Existir fazendo o personagem na vida de vocês, não tem hora que vocês têm que ficar parados escutando a mãe, o pai, ou um irmão, ou um amigo contando uma história e que você ri, ou que você até se emociona. O outro pode estar contando, o outro personagem pode estar contando uma história triste e você até chorar. Mas esse choro é um choro discreto, porque o público tem que prestar atenção nessa história que está sendo dita, falada. Isso não significa que você vai se esconder em cena. Não significa que você não está se valorizando na cena. Significa que você entende qual o foco de cada momento do espetáculo. Então, o fato de você ser solto em cena, de repente faz uma piada que funciona, ou faz uma graça, ou chora num momento determinado que o personagem exige que você chora, não significa que um outro está fazendo uma cena e você está lá se acabando. A não ser que o outro tá falando a fala dele e logo na sequência alguém vai falar: fulana, e sou eu lá me acabando de choro. Por que você tá chorando tanto, tá se sentindo mal? Aí é outra coisa, é a peça que tá pedindo que você chore muito aquela hora. Do contrário, é sempre discreto o sentimento. Se eu tô na cena, o outro tá falando e eu começo a ficar triste, pode ser isso. Isso para o teatro pode ser. A pessoa está falando um texto que te deixa mal, que deixa o seu personagem mal, e você reagir a isso. Mas é uma reação que existe o outro personagem que está falando que é mais importante para que as pessoas vejam. E o ser generoso em cena é você não querer aparecer mais do que o outro. Você apareceu o suficiente. Eu acho que tem um exemplo maravilhoso, tem uma série
é A Grande Família, e tem um ator nela, que para mim é um dos maiores atores que eu já vi no teatro, cinema e televisão, o Marco... Ai, gente, me fugiu o nome agora. Gente, me fugiu o nome. Ô, gente, que faz o Linneu da Grande Família, ok? Eu vou passar o nome para vocês depois. Me fugiu. Pessoa, tá vendo? Tá vendo como a memória da gente trai a gente? Esse ator aqui é maravilhoso, Marco... Ai, que droga. Ele faz o Linneu, que é o pai da família, da Grande Família. Ele é um grande ator e ele é um ator maravilhoso, que também faz coisas histriônicas, exageradas, engraçadas e divertidas. Tá até passando uma novela, Eta Mundo Bom, que ele faz um personagem que é um ator e ele faz brilhantemente. Mas na Grande Família, o personagem dele, embora seja um dos principais ali, é um personagem discreto, tranquilo, feliz ali com a família dele, e ele faz isso. A Grande Família foi um programa que passou muitos anos e durante todos esses anos ele fez isso, é um personagem discreto, tranquilo, que vive com a família, ama aquela mulher e ao mesmo tempo, quando a graça do episódio era o Agostinho, eram outros personagens, era a própria Dona Nenê, que é uma grande atriz, a Marieta Severo que faz, ele é aquele ator que deixava, no bom sentido, o foco para o outro ator, para Marieta Severo, para o ator que fazia o Agostinho, para a atriz que fazia a filha dele, a Guta Stresser. Ele não é que ele se escondia, mas como o personagem dele era mais delicado nesse ponto, era menos expansivo em vários aspectos, as cenas dele com Tonico Pereira, que fazia o chefe dele, os outros ele deixava que aparecessem bastante, que se destacassem, porque na história aqueles personagens eram mais fortes para aparecer para o público, né? De uma forma engraçada, de uma forma mais exagerada, vamos dizer assim. E ele, a graça dele era ficar mais na dele. A graça dele era mais contida do personagem dele. E tudo bem. Então ele é um ator que tem uma capacidade... Marco Nanini. Jesus Cristo, hein? Marco Nanini, um dos maiores atores do mundo para mim, e me deu um branco do nome dele. Ok, eu estou ficando velha, é um fato. 17 de julho ficarei mais velha. 49 nas costas. Mas assim, Marco Nanini, aliás, o que tiver do Marco Nanini em cinema, para vocês verem, na Netflix, ou Globoplay, ou algum desses YouTube, vejam, Marco Nanini é um grande ator, num nível gigantesco. E ele sabia esperar o momento do personagem dele crescer e se destacar mais. Então, eu vi claramente a generosidade desse ator, que permitia, que fazia na medida o personagem dele. Então, assim, se preocupem, o foco de vocês tem que ser fazer com muita profundidade, complexidade, conhecimento o personagem de vocês, mas não queiram aparecer mais que os colegas. Não queiram ser mais engraçados, divertidos, legais e amados que os outros. Queiram dividir esse amor do público entre os amigos de vocês. Eu já tive o enorme prazer de fazer várias peças que o elenco recebeu o prêmio, que o elenco foi escolhido como um excelente elenco, que o elenco foi admirado, respeitado, e sempre se fala do elenco, do grupo inteiro. Isso é um prazer gigantesco, porque é sinal que todas estávamos num grande time. Quando vocês veem, para quem é fã de futebol, quando vocês veem um time de futebol jogando que vocês gostam, qual é a graça? Não é ver apenas um jogador que arrasa.
é ver uma equipe que arrasa, que não depende apenas daquele jogador, que se aquele jogador sofrer um acidente, acontecer qualquer coisa, tem um outro que faz tão bem quanto. Então pensem, quando vocês estiverem com um grupo para entrar em cena, que o que interessa é que o grupo brilhe. Isso não significa que você não pode, às vezes, ter um ou outro elogio, não tem problema isso, mas assim, o grupo tem que ser admirado. O grupo tem que fazer um trabalho maravilhoso. Tem que ser um melhor que o outro. Eu levantei a bola, o outro cortou, o outro deu uma manchete, assim foi. Sabe, todo mundo arrasando na hora que tem que ser. Eu, como professora, nada humilde nesse momento, mas verdadeira. Eu tive muitas felicidades nos anos todos que eu dou aula de teatro, porque muitas vezes eu escutei elogios pro grupo. Aquele grupo, aquela turma sua, teve ano que eu recebi elogio para as turmas. Nossa, suas turmas todas. Isso quer dizer que vocês deram o melhor de vocês. Sempre vai ter alguém que gosta mais de um ator, mais de outra atriz, mas aí também é um gosto pessoal. Não é todo mundo que vai achar o Marco Nanini brilhante. Tô dando o exemplo. Então, assim, sempre vão ter opiniões diferentes, isso é um fato. Existem atores que a maioria das pessoas acha excepcional, mas sempre vai ter alguém que vai olhar e falar, não gosto disso. Sempre vai ter. Então relaxem quanto a isso, façam o melhor de vocês, mas o melhor de vocês e o que vai fazer vocês mais felizes, com certeza, é fazer um trabalho maravilhoso com o grupo, no qual todos se destacam, todos brilham, todos são maravilhosos e todos são conscientes de que o teatro é um trabalho em grupo. Ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.